Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast da DevPartner. Hoje estamos aqui junto com o Silvestre, nosso CEO da empresa, o Bruno, nosso diretor comercial e atendimento, e eu, responsável pela parte de tecnologia e também apresentador, né? Eleito como apresentador do podcast. Hoje eu resolvi mudar de lugar também. E a gente traz aqui para vocês a nossa solução de gestão de leads, uma solução que a gente fez também em conjunto com a indústria automotiva e tinha algumas missões bem interessantes e bem desafiadoras aí, que a gente vai contar um pouco para vocês o nosso modus operandi de tratamento de leads até o momento, acompanhamento no momento de agendamento e efetivação de vendas. Então, para isso, tanto o Bruno quanto o Silvestre vão me ajudar aqui nesse caminhar dessa nosso podcast. Silvestre, seja bem-vindo mais uma vez. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. E vamos lá, né, Silvestre? Mais uma empreitada nossa. Muito bom. Acho que era legal a gente começar falando qual foi o grande incentivador da gente fazer esse podcast de gestão de leads, né? Essa semana passada, né? Final de semana passada tivemos um insight bem legal. Estamos desenhando um projeto junto com a Triumph, né? E a gente viu bastante as dores que o pessoal está passando lá. Pensando que se injeta uma batelada de dinheiro para gerar os leads e depois esse processo de reter esse lead virar uma venda é um processo detalhado, difícil, complicado, são perfis diferentes, são momentos diferentes e a gente é uma empresa especializada nisso, a gente vivenciou bastante isso com alguns projetos, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui, vai mostrar um pouco de ferramental e tal. E tem muito detalhe, né? Esse processo tem muito detalhe. Brunão, que teve à frente de alguns dos cases, vai falar um pouco para a gente de vivência, de fatos, né? A gente também tem casos engraçados, né? De situações de reversão, que dentro do processo tem uma caixinha lá que a gente fala bastante disso e apresenta para o cliente no final, né? Até com gravação de ligação, etc. Situações que estão ocorrendo e que muitas vezes a própria indústria, o fabricante não está enxergando, porque é lá na ponta, né? O vendedor lá na ponta, que é um concessionário, né? É um distribuidor, e que não está dentro do guarda-chuva, né? Não está dentro de casa, não está. Então, às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo com o cliente desse distribuidor, nessa concessionária, né? Até um mapeamento, né, e entendimento das necessidades de cliente na ponta, né? Que isso o projeto também traçava bastante. Né, a real necessidade da compra, né, seja de um veículo, por exemplo, que é um dos pontos que a gente vai trazer aqui, a gente também mapeava esse processo, né, juntamente com o cliente, entendendo se, por exemplo, é um cliente que vai dar um usado na troca, né, entendia outras necessidades e até ajudava junto com a montadora, junto com os concessionários a drivar esse processo. Dá para se montar campanhas, né, em paralelo com as necessidades que a gente vê e essas campanhas ajudar a incentivar situações que a gente está vivenciando com aquela base de leads ou com aquele momento que vai ajudar a fortalecer esse processo de venda. Mas acho que a gente vai ver o fluxo aqui, esse processo, as etapas acontecendo. O Bruno já trouxe na apresentação para a gente passar um pouco, né, desse drive. Viu, Bruno? Fica à vontade. Isso aí, acho que uma coisa importante da gente reforçar é que a gente não tem a ambição de concorrer com a agência que gera esses leads, né? A gente faz um trabalho em parceria. O resultado do nosso projeto retroalimenta a agência para melhorar a sensitividade, para trabalhar melhor desde a etapa de geração de mídia, né? Então, a nossa ferramenta, a nossa solução é uma poderosa ferramenta de vendas, no final das contas. A gente traz muito insight de relacionamento, a gente constrói toda a jornada do usuário, toda a jornada, toda a persona para a gente trabalhar melhor esse lead. Mas, no fundo, é uma ferramenta que vai gerar impacto direto nas vendas da indústria, né? Então a gente dividiu em 5 grandes etapas aqui, ó, falando do projeto num todo. Desde a recepção e análise desses leads, tem uma ferramenta importantíssima aqui, que é a triagem desses leads. Então, de repente, a gente gera lead em massa no digital, a gente sabe que isso aumentou muito. Cada vez mais você gera um volume maior de leads com investimento mais baixo. E no meio dessa geração de leads vem de tudo. Veio o lixo, o cara que clicou ali porque ele quis receber só o informativo, teve o cara que quer de fato comprar. E como você separar o joio do trigo? Como você fazer bem essa triagem? Então o sistema já ajuda com isso, não só com os inputs que a gente vai dando, com esse aprendizado de máquina, com esse trabalho que a gente faz. Então essa primeira etapa é fundamental, essa recepção e análise. E aí tem uma coisa que o Silvestre pega muito aqui, cobra muito da gente, que é, cara, o SLA tem que ser muito agressivo.
O cara tá pesquisando, tá na internet, o concorrente tá muito próximo. Então vamos falar com esse cara em até 30 minutos. Os caras trocaram, eu quero uma ligação, quero um contato, né? Hoje em dia é multicanais, não só ligação, WhatsApp, enfim. Quero falar com esse cara muito rápido. Então, para isso, a gente separa em filas de ligação. Então, separa qual é o momento que clicou, qual é a jornada que levou até lá. Para essa etapa número 2, vamos pensar que esse processo ele é recursivo, né? Então, essa etapa número 2, eu já sei qual é o tipo de jornada que tem mais conversão. Então, eu vou colocando inteligência de sistema para os nossos consultores, para o nosso concierge. E a gente também ajuda, né, nesse ponto, a pegar as principais fontes de origem de leads, né? E ajudar tecnicamente a fazer uma integração para que a gente consiga cumprir esse nosso desafio de tempo. Porque a experiência, né? A gente sempre toca bastante nessa palavra, a experiência do consumidor final, em preencher um formulário, né? E receber uma ligação, receber um WhatsApp, enfim, ter uma ação subsequente, ela é muito positiva. E masculado nesse negócio da experiência, né? É até uma brincadeira que a gente falou com o Renatão lá, né? Agradecer o Renatão aqui também, a recepção. O Renatão é um cara muito dinâmico, cara. Nossa, eu gosto muito de falar com ele, de trocar ideia e de bolar projetos com ele, que ele é um cara extremamente dinâmico, direto, objetivo. Cara, é um aprendizado, ele deu uma aula pra gente lá. Foi muito legal o papo lá. O pessoal da Triumph também, uma galera super pra frente, cara. Foi bem gostoso. Mas o que a gente comentou bastante lá, e é um site que o Renatão deu lá atrás, assim, esse negócio da experiência. Os momentos hoje são momentos muito diferentes, assim. O cliente, o momento que ele está disponível, querendo saber informação daquilo, se você tem a informação, se você tem o produto, se você está ofertando, se você já está falando com ele, cara, você acelerou esse processo. Porque se você vai querer falar com esse cara no dia seguinte, daqui a 3 horas, ele não está mais naquele momento. Ele já está fazendo outra coisa, ele já não consegue dar atenção para aquilo, ele já não consegue, né? E o Renatão fala assim, pô, Silvestre, eu queria ter um botão que o cara apertasse e falasse, entre em contato comigo agora. E não importa a hora, se é de madrugada, se é de noite, se é de manhã, alguém liga para esse cara e fala, qual a sua dúvida, amigão? O que eu posso te ajudar? É uma dúvida em relação ao produto, ao processo, à troca, financiar. O que eu posso te ajudar agora? Porque é aquele momento que o cara está disponível, né? Que o cliente está disponível para obter informação e com a cabeça naquilo. Quer dizer, pô, o cara começou a pesquisar, começou a olhar e tal. Ele quer informação naquela hora, né? Tá dinâmico e ainda mais com esse lance da pandemia, de trabalhar de casa e tal. Os horários não estão mais aquele horário lá, tenho esse horário disponível e é o que a galera tinha para ir fazer uma visita e tal. Não tá mais assim. Então, as vendas, o processo, a gestão do lead tem que se adequar a esse novo modelo. Então, isso é uma etapa bem legal nessa situação, porque assim, a gente liga muito rápido, tenta ligar o mais rápido possível, né? Com uma garantia de SLA, para conseguir pegar o cliente no momento mesmo, naquele momento que ele está ansioso e querendo saber informações do produto. Né? Isso aí. Isso aí, então a gente tem todas essas mecânicas de separação, triagem, estratégia para atacar esse lead, né? E aí tem etapa muito importante ali que é a confirmação do interesse. Vou dar um exemplo na prática. Eu queria comprar um carro zero, fui na concessionária, me ofereceram um usado, né? Um usado até de maior valor. Mas se me oferecesse um carro zero da linha que eu queria, até estava disposto a investir mais. Acabou que eu fui em outra concessionária. Então aqui a confirmação do interesse, a gente já faz uma pré-venda, já entende muito do comportamento, por que o cara está indo comprar, qual é a faixa, do que ele está disposto a investir, se ele quer dar um usado na troca, quanto que ele está esperando, você vai se comentar muito em reunião. A gente quebra esse lance, porque às vezes o cara tem um usado e está esperando um valor muito alto. Então quando ele chega no concessionário e descobre que vai pagar menos do que a FIP, ele fica um pouco decepcionado. Só que com a gente aqui, a gente tem uma jornada que a gente consegue trabalhar esses dados e já preparar o cliente, né? A decepção dele não fica no momento lá com o vendedor, que é um momento crucial. Exatamente. E a gente vê muito num processo mais para frente que a gente vai falar, que o cara lá na hora ficou pé da vida com a oferta que o vendedor fez, porque ele tinha uma expectativa. E todo mundo tem, né, meu? Você olha o seu carro, você cuidou dele direitinho, você fala, cara, um baita show-up, o carro com a moto, whatever. E aí você chega lá, o cara joga lá no chão o preço do seu carro, né? Aí você fica pé da vida. Aconteceu comigo, cara, vai embora, puto. Então, se a gente começa a dar um pouco dessa prévia do cara entender um pouco, né? Uma faixa de valor que é o que o mercado atua, o que está se vendendo. E outra, baseado em tem uns argumentos fortes, né? Que a gente usava também isso nas ligações, né? No processo, tipo,
Pessoal, não é que é pouco, é o que o mercado paga, né? Não é quanto você acha que vai, é quanto o mercado vai disposto a pagar. E de repente, nesse momento, que a gente tem acesso às promoções, às ofertas da indústria. Nesse momento, você tem, por exemplo, uma oferta de trading, estou capturando o usado da concorrência, posso oferecer um valor a mais naquele usado? A gente já tem isso como argumento também. Datas específicas, de repente, que a gente quer, um dia específico que vai dar uma bonificação de oferta para o cliente também. E aí é legal que é o seguinte, além de confirmar esse interesse, de fazer, aí a gente já está construindo a persona, já saiu da jornada, está construindo a persona, então eu sei que o Neto tem interesse naquele carro, tem disponibilidade. Tem uma coisa que é muito legal que a gente amarra, né? No começo, a gente queria levar o cara para o concessionário, mas a gente não tinha um compromisso. Depois a gente começou a agendar esse compromisso. E até antes, Bruno, é legal a gente falar um pouco antes da gente chegar ali no compromisso, que isso aí a gente bateu bastante um papo disso. Poucas empresas olham para essa questão, que isso aí a gente trouxe convivência, né? A gente tem histórico para falar sobre isso, mas antes disso, até nessa questão da confirmação de interesse, que a gente olha o ciclo da compra. O ciclo da compra não é só eu comprar esse produto, é o que eu preciso fazer para comprar esse produto. Opa, eu tenho um produto na troca, que é o que a gente já falou, mas tem um entorno aí muito grande, cara. Eu tenho seguro envolvido, eu tenho financiamento envolvido. Cara, eu não tenho a grana toda. Se o lindo, maravilhoso, eu tenho a grana toda, não tenho nada de usado, tá maravilha. Mas o mundo não é assim. O cara já tem um carro usado, ele vai ter que quitar aquele carro, aí ele vai ter só X de entrada, dessa entrada ele tem que ter uma aprovação financeira de outro. Então, toda essa construção, né, de resolver o problema do cara para a compra do veículo, da moto, é se construído nessa confirmação de interesse. Então, a gente valida o cara em banco, já pega o melhor financiamento para o cara. Então, a gente vai 10 de parcela. A gente começa a trazer solução para o cliente do entorno todo, e não só especificamente, olha, eu vou falar do meu produto, é isso que eu tenho, custa tanto, amigão. É isso. E a gente sabe que em concessionários a gente pegou casos assim, né? A gente vai ter cases para falar mais para frente, que o concessionário agia dessa forma e não revertia, né? E não vendia, porque ele não tá ajudando o cara, ele não tá resolvendo o problema do cliente. Ele tá simplesmente, eu quero vender meu produto, é esse. E hoje não existe o produto imbatível, né, cara? Não existe. É isso que tem, custa tanto, quer, não quer, amigão, abraço. E é bacana, né, Fiz? Construindo essa persona, né, vendo, fazendo essas ofertas de financiamento, eu lembro bem que a gente, de repente, pegava cliente muito fidelizado na marca, e aí, em vez de oferecer o financiamento comum, oferecer aquele plano balão, que ele tinha a recompra do carro no final do financiamento. Situações que o cliente está em dúvida entre aquele carro da concorrência, já vai para o agendamento com uma oferta de test drive, uma oferta exclusiva de test drive. E assim, situações bem bacanas, assim, bem específicas. Por exemplo, tinha concessionário que a gente agendava para a região de São Paulo, exemplo da Avenida Burumbi ali. E os caras falavam, olha, não agenda test drive para mim aqui na faixa depois das 4h30 da tarde e nem antes das 10h30 da manhã. Porque daí eu pego a avenida toda parada e a experiência do cliente é ruim. Então a gente tinha nesse nível de personalização. Claro. E eu lembro, Bruno, muitas vezes aqui da gente ter dúvida e ter consultor nosso falando melhor, né? No sentido de entendimento mais profundo dos produtos do que o próprio vendedor lá da loja. Né? Eu lembro no caso da Chile aqui, a gente falava, né? Na época ela atendia a Audi. Cara, ela conhecia mais de Audi do que um monte de vendedor lá. Então é um processo que acontece aqui de pré-projeto, né? Que é essa construção do conhecimento em cima do produto que a gente vai estar ofertando, né? Perfeito. E até o processo de agendamento, né? Que a gente, né? Que é a próxima etapa, né, Bruno? Que tem todo o engate junto com a concessionária, estreitando o nosso relacionamento com a concessionária, porque a gente é a porta de entrada ali para esse processo. Né? Exato. E muitas vezes a gente já construiu uma relação com o cliente até chegar nesse momento do agendamento, né? Porque a gente via situações que o cara cadastrou, ele recebeu um contato e falou, não, eu quero comprar meu carro, mas minha decisão vai ser daqui a 3 meses. E a gente veio trabalhando o relacionamento ali, né? E chegou no momento de agendar, de levar o cara para a concessionária, a gente já passa toda essa persona construída para o vendedor. Então eu falo, olha, o Neto vai na concessionária... Tava em nome... Eu estou a falar exatamente isso, assim, é fantástico. É o Neto, porque a coisa mais chata do mundo é você construiu essa relação toda, esse interesse, você entendeu a necessidade do cara inteiro, né, na nossa pessoa, e aí a hora que o cara vai para concessionar, ele tem que contar a história toda de novo. Quer dizer, cara, é um absurdo. O cara tem que chegar lá e falar, eu me chamo Silvestre, eu tenho um carro usado, eu quero trocar, mas eu só tenho tanto de entrada. Cara, pelo amor de Deus,
É muito burro isso, né? E no processo, não. A gente tinha um relacionamento estreito com o vendedor. Além disso, toda a informação na mão do vendedor. No celular dele lá que está acessando. Ó, hoje está marcado em tal horário, vim fulano de tal, que tem um carro tal. O cara é fulano, a expectativa dele é esse, ele tem um carro usado assim, ele quer o carro tal, ele vai financiar. E aí você chega lá no horário, cara, o vendedor vem e fala assim, peraí, você é o Neto? Cara, você já ganhou o cara, meu. E a galera não entende isso. O íntimo, né? O negócio ficou mais fácil. Você se aproximou, você começa a ficar, você relaxa, né? Você é cliente, desarma, você relaxa. E aí você vai entendendo que as pessoas estão olhando para você diferente, né? E esse era um processo muito legal, porque tanto o vendedor enxergando as informações, quanto a gente ali, né, meu, na espreita com o vendedor. Amigão, você atendeu o cara direito, você tratou direito, que é a próxima etapa que a gente vai falar. E outra coisa muito legal do agendamento, é você criou um compromisso, cara. É muito diferente. A gente falou bastante disso na reunião, até o pessoal ficou assim, pô, isso é legal, E funcionou. A gente viu que quando a gente criou isso, mudou o patamar. Porque uma coisa é você falar pro cara, Netão, quando eu tiver um tempo, vai lá na concessionária, cara, e vai conhecer o carro e tal. Quando eu tiver tempo. Aquele famoso um dia a gente vê, né? Que você fala com os amigos. Vou fazer churrasquinho, não, vou marcar. Então, assim, não rola, a gente sabe. Então, meu, 1 hora passa lá, mano. Que hora, amigo? Eu vou passar se eu tiver muito interesse e tal. A partir do momento que a gente estabeleceu um compromisso, cara, é diferente. Tá na agenda do cara, né? Inclusive isso, a gente manda um invite pro cara do agendamento, a gente avisa momento antes da data, né? E da hora de agendamento. E ambas as partes, né? O vendedor também recebe um push lá falando, amigão, hoje, a tal hora, não esquece, o Neto tá indo aí, cara. Vamos laçar ele, vamos mostrar o produto, vamos, sabe? Então, é muito diferente, né? Muito legal. E no próprio aplicativo, o vendedor conseguia dar um check-in, né? Tipo, o cara veio, o cara mesmo veio. Se o vendedor já desse e não veio, a gente já startava o processo de reagendamento com aquele cliente. E outra coisa muito legal, era a mesma pessoa que estava se relacionando com o cara do começo ao fim. Então, se ele tá falando com a Shirley, ele vai continuar falando com a Shirley, quem vai ligar para ele de novo é a Shirley. Já vai gerar uma vergonha, do tipo, poxa, Shirley, eu faltei aqui Tem um compromisso humano ali também. Exato. Cara, faz muita diferença. Então, isso nesse desenho do processo todo faz muita diferença em relação à conversão. E o processo último, né, que é da perseguição, que ainda essa pessoa, né, nesse processo, tipo, não vem me dar um balão, ou vamos ser claros aqui no nosso papo, que é, por exemplo, nesse caso, a Shirley ligando pro cliente e falou assim, e aí, como que foi lá? Né, que é a outra caixinha. Esse a gente costuma falar que é a etapa que vale todo o projeto, que vai trazer insights de como foi o atendimento, qual é a qualidade do atendimento, e se não vendeu, por que não vendeu? Então, o que a gente precisa calibrar? Acho que é o grande trunfo do projeto, até não vendendo, é isso. É a gente conseguir mapear para a indústria, por que eu não estou vendendo, amigo? Qual é a principal dor? E tem várias, né? E a gente vai mapeando, depois a gente vai conseguir mostrar, acho que na ferramenta é isso. Tipo, o porquê eu não estou vendendo? Porque ele direciona a indústria para o que precisa ser feito. Né? É meu pós-venda, é meu produto, é meu público, é o meu canal de venda. Quer dizer, aonde está o problema? Tá faltando, né? E ajuda muito também no tracking do resultado, né? Porque algumas vezes, e aí para dica para as agências e para a indústria, às vezes a gente gera o lead, faz todo esse trabalho de perseguição e fala, pô, não converteu. Na perseguição, descobriu que ele foi e comprou na concessionária com o CPF da esposa. Então, ele participou de toda a jornada e é uma venda que não seria atribuída ao projeto. A gente tinha muito disso, né? A gente tinha muito isso, é verdade. Então, de repente, elas todo nisso. Exato. Comprou pela empresa, comprou com uma venda direta, comprou com uma venda especial. Olha isso, Brunão. Eu acho que é legal agora você contar alguns casos que na perseguição... acho que vai ter... Vou passar aqui. A gente se adiantou muito aqui, hein? Na perseguição... o lance da reversão, né, cara? Eu acho que isso, assim, a gente matou muito no peito aqui, um monte de situação que estava perdida e na perseguição a gente reverteu, né? Isso aí. Tem aquele caso clássico, né, que a gente menciona aqui toda vez, o cliente que foi na concessionária, levou o usado dela e, cara, não fechou. Ligamos para descobrir, falou não, porque o vendedor foi arrogante e começamos a entender, mas o que aconteceu, né? Fomos garimpando ali.
Ela falou, não, porque eu esperava pelo menos 1.000 a mais de usado. A gente tava falando um carro de 50 mil reais. Né? Só que no momento ali, na hora do nervosismo, da situação da negociação, ela saiu batendo o pé e saiu insatisfeita. No momento que a gente descobriu que era esse o gap, a gente ligou pro gerente da loja e falou, cara, se eu soubesse que o problema era 1.000 a mais, tava fechado, me manda esse cliente pra cá agora. Ligamos para cliente de novo, tá fechado o negócio, vamos lá, levamos um cliente para concessionária. E assim, são várias situações desse tipo. E até não culpando o vendedor, né, Bruno? Que nesse caso a gente já foi com os dois pés no peito. O vendedor vacilou, né? E as situações são muito particulares, né? E é isso que a gente fez. Na hora de entender, a gente foi entender, o vendedor falou, cara, não, a hora que eu dei o preço que eu conseguia pagar, ela não quis nem negociar. Ela saiu daqui pé da vida. E foi por isso que a gente começou a mudar o processo para conseguir dar um pouquinho de informação sobre um range aí que provavelmente a concessionária iria conseguir pagar o carro dela. Mas a hora que ela chegou lá, ela ficou tão pé da vida que ela foi embora. Ela não abriu essa negociação. E aí, obviamente, foi para casa, refletiu, entrou lá numa plataforma de consulta de venda de usados, viu quanto que a galera tá vendendo os carros e entendeu que o carro dela, mesmo sendo um carro de mulher com 12 mil quilômetros, etc. tal, o mercado não estava pagando o que ela tinha de expectativa no carro. E aí, com essa consciência, a hora que a gente ligou de novo com alguém que já tinha falado com ela, que já tinha conversado, tarará, abriu essa brecha. Ela falou, se chegasse pelo menos em mais 1.000 no meu usado, a gente conseguiria fazer negócio. Cara, e a gente vendeu o carro. Né? E eu lembro que foi um case que a gente levou, né? As conversas todas do início ao fim para a montadora para mostrar essa situação. E outras, né, Bruno? A gente tem situações de satisfação mesmo, né? Que concessionário... Situação de atendimento do cara cogitar migrar para concorrência e de repente ali numa situação que era incontornável naquele concessionário, em comum acordo para a montadora, a gente conseguir levar para outro concessionário, né? Então ter não perder a venda da marca, né? Situações também eu lembro de um caso específico de áudio e o cliente queria muito fazer o test drive nos modelos top de linha e ele não conseguia na região dele de forma nenhuma. E a Audi abriu um canal pra gente para agendar esse test drive, um test drive especial. Então assim, aquilo ali já foi matador para fechar. Eu lembro que a gente vendeu, foi um R8. Eu não lembro só o modelo, era o modelo normal. A gente vendeu um R8, o cara procurando, nenhum lugar tinha tal. A gente pegou esse lead, a gente foi pra montadora e falou, cara, o cara quer um R8 e nenhum lugar tem. Assim, né, cara? A montadora, não, peraí, nós vamos arrumar um R8 pra esse cara agora. E a gente arrumou um R8 pro cara. Que é um carro de valor altíssimo, né, cara? É um carro com a régua lá em cima, né? E acho que tudo isso ilustra bem uma coisa que a gente bate muito forte aqui, que é a questão do... Não é um call center, não é uma central de atendimento, é um concierge. É o cara que vai abrir a porta, é o cara que vai levar o cliente... na marca do pênalti ali, para o vendedor bater o pênalti e efetuar a venda. A grande diferença do call center para o concierge é que a gente não tem um script, sabe, montadinho, tipo, olha, se sair fora, peraí, meu, fica tocando a parada da música. Não é isso. É um consultor, um perfil consultivo que vai realmente entender o que está, a necessidade que está do outro lado da linha, falando, não, peraí, deixa eu ver isso daqui, deixa eu te atender da melhor forma possível. Né? De repente não é nem o produto que você quer comprar, que você acha que é o melhor, vai te atender, tem um outro tão bom quanto, né, e te dá possibilidades. Então, o concierge, ele tem esse poder. Né, outra coisa que a gente não comentou aqui, acho que a gente falou meio rápido, que é legal também, é que na perseguição a gente dava nota para concessionária, né? Praticamente ali um NPS em tempo real. O cliente dizendo... Na hora ali, a gente setando a nota do NPS, que na verdade não era um NPS, mas era um questionário nosso que gerava essa nota, e a gente validando essa nota concessionário a concessionário. Então, é um baita valor para a indústria também enxergar o que... E aí, dependendo da marca, né? Cada marca tinha uma necessidade específica. Tem marca que fala, na minha jornada, o que é mais importante para mim é o cara conhecer meu produto. Eu tenho que ofertar o test drive. Então, nesse momento da avaliação, a gente perguntava, o vendedor ofereceu o test drive? Né? Tinha o test drive do que você queria? Então, dependendo da marca que a gente fazia, a gente aprofundava essa pesquisa que vai trazer insights para o time de vendas e não só o de marketing, que é a conversão da mídia, que é o principal, né? Boa. Vai lá, Bruno. Acho que tem, não sei se as próximas telas aí, a gente também tem uma demo aqui rápida também para mostrar, né? Entender um pouquinho em toda a etapa, né, dos nossos acompanhamentos, porque vamos combinar, né?
E a gente teve um projeto que o nosso SLA era 15 minutos mesmo. Não é figura de linguagem aqui. Então o acompanhamento disso era extremamente importante aí, né? Então aqui tinha todo o processo, né, desde a capturação do lead, né, que ou vinha pelo uma landing page, nesse caso aqui em Sun, que a gente está... Só é importante reforçar que os dados são todos fictícios, né? Só uma demonstração. Exato. Então a gente estava conectado direto, né, recebendo lead do Facebook, do site. Algumas montadoras que a gente fez até mais de uma agência. Que de repente tinha uma agência que cuidava de eventos, outra agência que cuidava de mídia e até ações especiais, porque muitas vezes tinha um salão do automóvel, por exemplo, de quente, assim que fez o test drive e passou por lá, também entra para nossa plataforma. Aí a gente até fez aquela aplicação, acho que foi para Audi, né? Audi, o pessoal vai lá e vai ficar coletando offline, aí tipo achou a internet, manda e a gente já começa a trabalhar esse lead, né? Então tem toda a jornada até chegar o momento final lá que é a venda. Mas todo o acompanhamento, né? Desce um pouquinho mais aqui, Bruno. Tem toda a parte aqui que dá os dados fictícios aqui, que era tudo que eu tenho em fila ainda para trabalhar, né? Em que momento que tá, se eu já venceu o retorno, se não venceu, se está aberto. Olha, esses daqui são os leads que estão que eu falei para ele que ia entrar em contato em tanto tempo. Então, assim, qual que é o volume, né, de pessoas aqui que eu tenho que colocar para ligar, os agendamentos, quantas visitas eu tenho neste momento que estão pendentes de serem realizadas. Isso aqui é muito legal, né? Só um complemento, porque o agendamento a gente não quer só levar o cliente para a concessionária, né? Isso aqui mostra como a gente está preocupado na conversão, entender os detalhes. Fluxo, né? Exato, não é só a visita tá pendente ali, ó. Negociação, por exemplo. E é o funil com detalhezinhos, cada etapa, o que está acontecendo. Então você vê no agendamento, aí tem quantos pendentes tinha, quantos estão em negociação, quantas vendas eu perdi, quantas vendas realizei. Então assim, você começa a ver uma análise profunda em cada etapazinha que a gente está atuando do funil de vendas. Isso aí, até o agendamento a gente mapeava, né? Até nesse caso teve situações que a gente mapeou escopo de trabalho, né? Para algumas regiões, alguns concessionários que a gente ia fazer, de repente um piloto, a gente mapeava, ó, isso aqui veio, mas não é do piloto, então isso aqui está fora, isso aqui está dentro. Se removeu, né? Por que não fechou? Acontecendo Esse removido aqui era bem legal, que a gente analisava a informação que estava vindo. Então aqui é o que o Bruno falou lá no começo, a gente voltava com informações para as agências e para a indústria, falando o seguinte, esse tipo de base que você está me mandando, não está dando retorno nenhum. Porque até lá em cima acho que a gente selecionava por entrada, né? Eu pegava a fonte, olha lá, baseado na fonte, então não é em cima, né? É embaixo. Baseado na fonte a gente viu o resultado. Então a gente começava a ver quantos que veio com dado incorreto, que o telefone do cara não existe, o e-mail não existe e tal, quantos que tem desinteresse dessa base. Então a gente começava a analisar o quanto rico estava a base, né? A geração de lead que chegou para a gente. Isso é muito importante, porque é uma bala de dinheiro injetado para gerar esses leads e a indústria é muito perdida no sentido, o que daqui me deu retorno, né? E aí separa exatamente, né, nesse processo dessa bala de dados que vieram, quantos realmente foram trabalhados, né, para emitir um índice justo. Né? Tipo, tira os spams, tira os dados incorretos, tira aquela lixarada toda, sobra quanto? E disto que sobra, a gente trabalhou, que foi ou convertido em agendamento, ou convertido numa venda, né? Então vai seguindo esse fluxo. E é bacana porque, no geral, as pessoas olham muito o custo por lead gerado, né? Mas no final das contas, o projeto consegue dar um custo por conversão de venda, por conversão de visita. Então, às vezes eu posso ver que uma fonte gera muito lead, mas a conversão dela é baixa. Por quê? A gente vai mostrar a tendência e trazer os resultados por aqui. De repente a gente vê um que gera menos leads, mas a conversão é muito alta. Então vale a pena dar o drive para a agência investir mais. A conversão mais alta. E o mais legal desse negócio também, assim, às vezes as empresas são muito alinhadas a criar um produto, uma solução, e é aquela caixinha. E esse processo aqui, ele é muito retroalimentado, né? Tem uma equipe o tempo inteiro aqui de qualidade, de análise, de script, de processo, conversando e em tempo real, retroalimentando o fluxo, o processo, tudo. O que a gente tem que falar mais, o que a gente tem que falar menos. Se tem essa preocupação, vamos montar um prospecto para disparar no WhatsApp do cara para falar sobre aquilo, para falar, né? A gente estava lá na Thrive, o pessoal veio falar, o pessoal às vezes fala muito da pós-venda na Thrive, né? Mas o pessoal não faz a conta que a nossa manutenção não é com 10 mil km, acho que é com 16 mil km, né?
Então, a hora que você faz a conta para 16 mil km versus o valor da manutenção, o quilômetro rodado do pós-venda era mais barato da Triumph do que de outras marcas. Ele fala, cara, a gente não consegue mostrar isso. E o pessoal olha e acha que a gente é mais caro. E não é. A gente é exato, a gente está mais barato. Então, são comunicações que você tem que fazer, são maneiras de falar, de mostrar que a gente está o tempo todo alterado. Essa retroalimentação é o mais importante. E cada projeto era diferente. A gente já fez BM, a gente já fez Audi, a gente já fez Mitsubishi, a gente fez Nissan. Todos esses projetos tinham características muito diferentes em como lidar, em maneira de se comunicar, porque a gente é a montadora, a gente está falando em nome da montadora. Então a gente tem que atender o perfil de clientes que aquela montadora tem, que aquele produto tem, na linguagem da montadora. Então tinha muito disso, né, Bruno? Exatamente. Exatamente. Eu lembro que quando a gente começou da Audi, por exemplo, tinha uma abordagem muito mais jovem, então que era uma abordagem muito mais descolada, muito focada em produto, features do produto. A Nissan com uma preocupação de entender a experiência do usuário. Então, por que está comprando o carro? Lembro que o Humberto, lá, o diretor de marketing, falava pra gente, pô, se o cara está comprando por uma ocasião especial, um presente, um aniversário, pô, eu quero chegar lá na concessionária com uma champanhe, eu quero que se parabenize quem está ganhando. Queria saber esse nível de detalhes, sabe? A BMW tinha uma característica muito importante, que é o investimento das 3 marcas. Moto, Mini e BMW. Então tinha que ser bem balanceado. Por mais que entrava muito mais de BMW, nossa conversão tinha que ser muito calibrada. E aí o trabalho era bem bacana para equalizar isso. Diferentes formas de tratamento. A maneira, às vezes o público não é diferente, mas a maneira com que a marca ela se comunica com o público é diferente, né? A BM tem um modelo muito peculiar, BMW de ser, de falar, etc. A Audi já tinha um negócio diferente. Você olha até pelas pessoas que são vitrines da marca, né? Um tem um surfista, o outro... Então, assim, são maneiras diferentes de aparecer e se comunicar com o público, né? Pô, isso aí. Legal. Tem mais algum ponto que seria importante mostrar, Bruno? Até para a gente ter clareza aqui no processo como um todo. Mencionar, assim, que a gente está mostrando uma solução aqui, mas que a gente se conecta às soluções. Então, de repente, a indústria tem uma preocupação, poxa, eu uso um sistema aqui que eu mando para o concessionário. A gente se conecta como um player ali dentro e trabalha esse lead e toda a informação sempre da indústria, sempre devolvendo a informação tratada. Enfim, toda essa inteligência que a gente tem por trás do nosso sistema são conectáveis, né, Neto? Então, é muito simples. É importante você ter colocado nesse ponto, porque teve um dos projetos que a própria montadora ela já tinha um sistema para tratar isso. E aí, nesse processo, o sistema era extremamente engessado, né? E o que a gente fez? A gente fez a integração com esse sistema, trazia as informações para o nosso lado, trabalhava da nossa forma, do nosso modus operandi, alinhado totalmente aí com a indústria, dava todos os insights, né? Tinha as triggers lá, que tinham todos os eventos. Devolvia os dados. Ia devolvendo até por etapas. Olha, aconteceu isso. Marca lá os status para alguém ver num dashboard que está lá na própria indústria. E aí, do nosso lado, a gente ia começando esse modus operandi, que ele tinha mais flexibilidade do que mexer no ferramental de indústria, que a gente sabe que, às vezes, é um parto da montanha para fazer colocar um campo novo, um tipo de dado novo, e a gente trazia isso para cá e devolvia para lá, né? Então, a gente acertou muitos passos também, isso daí, junto com algumas montadoras, e tinha o processo extremamente alinhado, né? Então, não é porque a gente tem a nossa ferramenta que não dá, daí, putz, isso aqui não serve para mim. Até importante tanto para agências, né? E o legal é assim, o nível de relatórios e interação que a gente tem com a indústria é meio que em tempo real, né? Assim, primeiro com as necessidades, os problemas para tentar resolver aquele problema da reversão lá da última caixinha, quanto para a gente gerar informações estratégicas. Então, em todos esses projetos de leads, a gente acaba tendo um responsável diretamente ligado ao projeto que fica full time, respirando. É um trabalho muito consultivo, né? É uma consultoria em cima de leads. A gente acredita tanto num produto, numa mecânica que a gente criou, que a gente deu exemplo aqui do automotivo, né? Mas tem um caso também que a gente colocou e deu muito certo, que foi o caso da Motoclinic. Né? Clínica de estética, com um foco no público classe B e C, de shoppings mais populares de São Paulo. E aí eles nos procuraram e falaram, cara, eu tenho uma base de leads aqui que eu não consigo ativar esses casos, eu não consigo vender de novo para eles. Então, porque o cara que fez um Botox há 6 meses atrás, porque eu não consigo vender. Então a gente aplicou essa mesma mecânica que a gente trouxe para automotivo, para Autoclinic, e deu super certo. Porque a gente começou a identificar qual era o problema.
que a gente precisava construir nessa persona para levar de volta para a loja. E com certeza, Bruno, o pessoal que está ouvindo aí, assistindo e tal, vai se fazer a pergunta assim, o que vocês conseguem trazer de ganho, né, cara? A gente tem números, obviamente, não dá para abrir os números de todo mundo, mas a gente já teve ganhos expressivos em crescimento de venda, né? Exatamente. E sem falar o qualitativo, na prática já teve incremento de 10%, 15%, dependendo da situação. Aumento do ticket médio. Vou dar um exemplo desse caso de Botoclinic. A gente levava para ofertar o Botox, ou de vez em quando até uma avaliação gratuita. Mas no momento que o cliente está lá, e com todo o know-how, tudo que a gente trabalhou, ele consome mais produtos. Então, de repente, no automotivo, a gente marcou, ele vai levar o carro, mas ele já leva um serviço, já fecha o seguro, já fecha o financiamento com o banco da montadora. Então, aumenta o ticket médio também no resultado final. Não, é isso aí. Tem mais algum ponto, Silvestre, que você julga interessante para deixar claro, né? O nosso objetivo aqui, de novo, né? É cada vez mais deixar claro as nossas formas de trabalho, as nossas soluções, o nosso mote de cooperação dos projetos, né? Então, acho que a gente conseguiu aqui de uma forma rápida, né? Cobrir aí os principais pontos que a gente acredita demais, que a gente está junto com a indústria, né? Vocês mesmos, né? Vocês dois estiveram recentemente numa montadora e a gente sabe quanto isso daqui está aderente, principalmente na situação que a gente está hoje de mercado, né? Que é uma briga de foice aí, e o tratamento da pessoa vai fazer diferença na venda lá na frente. A gente sabe exatamente isso daí. Eu acho que o que a gente quer deixar aqui é se colocar à disposição, se tiver alguém, alguma indústria, agências também, querendo bater um papo sobre isso, a gente está à disposição aí para sentar, bater um papo, desenhar, ver onde que a gente consegue ajudar nesse processo aí. Então, Perfeito. legal. Obrigado mais uma vez, Silvestre. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês também que estão nos acompanhando aqui nesse nosso podcast, nessa nossa empreitada. Mais uma vez, eu convido a todos para que se inscrevam no nosso canal, para que recebam as notificações, ativem o sininho. Podem lançar os comentários. Eu, pessoalmente, estou muito antenado e muito de olho aí em toda a trajetória de pessoas que estão gostando, pessoas que estão compartilhando, enfim, colocando até em outras mídias. Então, isso é muito valioso para nós, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado.